Ismael já está aqui, do Grupo Abio. Ismael, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Prazer recebê-lo. Boa noite, Ismael. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer é meu estar aqui mais uma vez, falando ao telespectador aí do programa Piracicaba Agora. Vamos conversar um pouquinho, tem algumas perguntas aqui, algumas dúvidas também que chegaram, o pessoal que escreveu para nós. Aliás, você tem um telefone, a Ana já passou para você? Uma pessoa que ligou. Não passou, ela vai passar depois vai passar? Do programa. Então, perfeito. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão do plano de saúde, né? A gente começou a conversar... Plano funerário. Eu tenho uma rede para plano de saúde. É assim, Ismael. Todo mundo não quer falar, né? Do plano funerário. Mas atrela tanto os benefícios em vida ao plano que acaba... Por esse lado que eu penso. Pensou São na tantos vida. benefícios. Não, mas vamos entender por que a gente acaba arrumando uma briga com os planos de saúde. Pensa que nós estamos fazendo concorrência. Meu Deus do céu. Bom, vamos falar sobre plano funerário, né? Por que a gente tem que fazer, né? É um momento complicado. É legal a gente esclarecer que às vezes a pessoa está em casa, nossa, eu nunca pensei, eu não tenho um plano e nunca pensei em fazer um plano funerário. É legal a gente dar uma nem quero pensar muitas vezes, não é, verdade, Ismael? Não quer. E não adianta fechar os olhos para essa realidade, porque desde Adão e Eva está morrendo gente até hoje, né? 5.775 anos passados continuam morrendo pessoas. E não tem como fugir disso, fugir dessa realidade. E no momento em que ocorre um funeral, a pessoa está tão debilitada, assim, psicologicamente, que ela não tem condições psíquicas para assumir compromissos, para poder negociar preços, para poder cuidar daqueles detalhes burocráticos que a situação exige. Daí, por que não fazer um plano funerário? Tudo na vida, Neto, Mônica, tudo na vida exige uma preparação. A gente se prepara para nascer, a mãe tem que se preparar, comprar o bercinho, fazer o enxoval, aquela coisa toda. A gente se prepara para poder casar, a gente se prepara para fazer uma viagem, para sair de férias, mas a gente fecha os olhos para a realidade diante da morte. E você sabe que existe um pensamento de William Shakespeare, que ele diz o seguinte, numa definição do homem, ele diz, o homem, ele nada mais é do que o embrulho postal que a parteira despachou ao coveiro. Ou seja, mais dias, menos dias, é a única realidade que nós vamos ter que encarar de frente e não tem como escapar. Seja branco, preto, feio, bonito, alto, baixo, todos vão morrer. E o que muitos, né? Você nasce, a única certeza que você tem é que um dia você vai morrer. Então você tem que aproveitar muito bem esse período em que você está vivendo, né? Exatamente. Por isso que muitas pessoas não pensam. Mas é para pensar assim. Agora, Ismael, o que exatamente o plano funerário, né? O funeral cobre, assim. Morreu, né? Faleceu um ente querido da família. E aí, o que cobre quando eu tenho já o plano funerário? Então, olha, veja só, por isso que é bom a pessoa ter o plano funerário. No momento em que ocorre, Mônica, um óbito na família, a pessoa ela fica tão emocionada, tão comovida, que justamente por aquela questão que eu disse dela não ter disposição psíquica, psicológica de tomar decisões, que ela acaba às vezes tomando decisões impensadas. O que o plano cobre? O plano cobre toda a parte burocrática, começar, se necessário, o legista, perito, certidão de óbito, exame de autópsia, necrópsia, taxa, homologações, prefeitura, urna, véu bordado, câmara ardente, auto fúnebre, translado, o cortejo, higienização do corpo, quer dizer, tudo o que é necessário, de modo que tudo transcorra dentro das viabilidades normais, a pessoa não tenha que se preocupar com absolutamente nada, nada. Basta um telefonema e nós tomamos todas as medidas cabíveis e necessárias. Agora tem uma cobertura, né? Tem uma cobertura. E caso aconteça, né, a pessoa está numa viagem, viajou, né, para outro estado, por exemplo, e vem aí, infelizmente, a falecer. Como é que é feito o procedimento? Olha, veja bem, o que é, como funciona o serviço funerário? É através de permissionárias. O município, ele dá permissão para que empresas privadas explorem o serviço funerário. Logo, a empresa funerária, quando ela vende um plano, ela só pode vender o plano dentro do limite de atendimento que ela trabalha, que ela opera. Certo. Ou seja, então, a cobertura do plano funerário, respondendo a sua pergunta, ela prevê uma cobertura dentro de um raio de 50 quilômetros de raio, ou seja, 100 quilômetros compreendendo ida
e volta. 100 quilômetros compreendendo ida e volta. Evidentemente que se ocorrer fora do raio de quilometragem, ou aonde o serviço seja prestado por uma empresa congênere, por uma outra empresa, e a pessoa tomou lá decisões e tal, nós temos um auxílio funeral que a gente entrega para isso. Não é reembolso. Nós não reembolsamos serviços funerários aonde quer que seja. Isso não existe. O que existe é um auxílio funeral. Auxílio funeral que vai amenizar um pouquinho o sofrimento da pessoa, ela vai poder prestar uma homenagem póstuma, dar uma coroa de flor, ou mesmo viajar para poder ir visitar esse parente. Agora, veja bem, complementando isso, quando a pessoa mora em Piracicaba e falece em trânsito, ela faleceu, acontece muito isso, a pessoa faleceu lá no Mato Grosso, lá em Ubatuba, estava na praia, de repente se afogou lá, morreu. O que nós fazemos? Nós vamos lá, buscamos o corpo, uma urna nossa, trazemos para Piracicaba, a pessoa não paga o funeral, ele paga apenas o excedente da quilometragem. Ou seja, pode acontecer lá no Rio Grande do Sul ou lá na Paraíba. Nós levamos o corpo daqui para lá ou trazemos o corpo de lá para cá. O que antigamente não podia. Até 1995 não era permitido fazer isso. Não. Depois da Lei 9.055, da Lei Fleury, aprovada em 95, foi a última lei que ele sancionou antes de deixar o governo. Essa Lei 9055 é que permite as empresas funerárias entrarem dentro dos municípios com a sua urna própria para levar ou retirar corpos. Só daí, então, é que foi possível a gente fazer esse tipo de trabalho. Mas a gente dá atendimento no Brasil todo. No Brasil todo. Se precisar levar, se precisar buscar, às vezes o nosso motorista sai daqui para levar o corpo em Belo Horizonte, para levar o corpo no Rio Grande do Norte, para levar o corpo lá em Alagoas. Quer dizer, o problema da gente ir ou da gente buscar, para nós não é problema nenhum. O que deve ficar claro aí para o nosso associado é que o plano dá uma cobertura dentro de um raio de 50 quilômetros. O que passar disso, ele paga o excedente da quilometragem. Agora, tem um prazo de carência quando eu vou e faço o meu plano? A maioria das empresas funerárias tem carência. No mínimo 3 meses de carência. A nossa empresa, é aí que está um dos diferenciais do Grupo Unidas. É até por isso muita gente nos procura. Esse é um diferencial muito grande. Nós não temos carência. Se a pessoa fizer o plano hoje, e porque a pessoa está muito mal no hospital, porque o médico já desenganou, já mandou preparar a documentação, e a pessoa vier a óbito, ainda hoje mesmo ela está coberta, hoje mesmo ela pode ser atendida, ela não vai pagar nada em relação ao funeral. Porque às vezes as pessoas vão procurar, o que não é correto, mas vão procurar só no momento em que é desenganado pelo médico, a família. Acontece que muitas vezes é assim. Ou às vezes até acidente, que acaba acontecendo. Sim, um infarto, né, que a pessoa não... ninguém marca a hora para morrer. Agora, o plano também, ele dá a possibilidade dessa proposta de ser familiar também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ismael. Veja bem, como eu falei, eu gosto de fazer umas comparações que, para o nosso associado, ou para quem ainda não tem o plano e está pensando em adquirir, para ele poder perceber a diferença e a grande vantagem de você ser um associado do Grupo Unidas. Veja só, hoje você pode colocar pai, mãe, sogro, sogra, esposa, filhos, tio, sobrinhos, netos, ou seja, até 10 pessoas, salvo raras exceções, o associado pode colocar até 13 pessoas. Agora, veja só, independente do grau de parentesco, sem limite de idade e sem restrições às doenças pré-existentes. Tudo aquilo que tem no seguro e normalmente nos planos de saúde, no plano funerário não tem. Pré-existência. O camarada tem AIDS, está com câncer, está em fase terminal. Qualquer ele tipo pode de doença fazer. Não é empecilho para independente da idade. Ele pode ter de 0 a 200 anos, ele vai poder fazer do mesmo jeito. Independente do grau de parentesco. A pessoa nos procura preocupada, olha, eu moro com uma pessoa, mas eu não sou legalmente casado, eu tenho um filho, tal, mas, sabe? Então, a gente aconselha, Neto, Mônica, que cada família tem que ter o seu plano.
Cada família tem que ter o seu plano. Esse negócio de você fazer um plano e colocar o bairro inteiro lá, você entendeu? Colocar todo mundo, gente que a pessoa nem conhece. Ele tem que entender o seguinte, que quando ele está pagando o plano, cada 50 parcelas que ele paga, ele quita o valor de um funeral. Portanto, você que está aí em casa, olha, escuta bem, presta bem atenção nisso. Você que colocou um monte de gente no seu plano, você está correndo o risco dessa pessoa falecer e você ter que pagar pelo funeral dela. Ficar no mínimo 8 anos e meio pagando pelo funeral dessa pessoa, que às vezes você nem tem mais contato com ela. Mas a pessoa está lá acostumada a usar médicos, a dentista. Quando morrer, fala, não, estou no plano do fulano, vou lá e uso o funeral. E quem é que vai pagar a conta? Você que está em casa nos assistindo aí. Então, fica esperto. Vai lá, refaça o seu plano, quer dizer, vai lá e altera os dependentes do seu plano. Quero deixar fulano, pode alterar. Quero tirar, pode, a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Quem manda no plano é o associado. Se ele quiser chegar lá e falar, ó, tira todo mundo, me deixa eu e a velhinha aí, pronto, acabou. É ele que manda, é ele que altera, e é importante isso. E isso para nós é bom. Por quê? Você desdobra. Quer dizer, se nós tínhamos um plano onde tem 3 famílias, nós poderíamos ter 3 planos. Claro. Não é verdade? Então, sem aquela visão mercantilista, mas eu estou sendo muito realista aqui. Porque na hora, Neto, de pagar, é um pagando por todo mundo. Todos, né? Mas quando esse um falece, quando esse um cai doente, ou em dificuldade financeira, ou em desemprego, o restante fala, se vira, bichão. Eu não fiz conta, eu não fiz plano, o problema é seu. O problema é seu. Aí, ninguém assume a dívida. Então, por isso que é importante que cada família tenha o seu plano. É legal você colocar a esposa, colocar o pai, colocar a mãe, tudo bem, né? É até uma obrigação, é um compromisso social. É um plano familiar, né, Ismael? Por isso que é um plano familiar. Eu não estou dizendo que você não possa colocar 10, 11, 12 pessoas. Você pode até colocar, mas você tem que estar consciente, com o compromisso, de que se você colocar, você está correndo o risco de pagar por esses funerais. Para uma pessoa, quanto tempo, Ismael, pagando? Ó, veja bem, plano, é 50 pra gente taxas. Saber, né? É 50 taxas para quitar o valor de um funeral. De um funeral. Como a taxa, se fosse mensal, daria 4 anos, se fosse mensal. Como ele é bimestral, paga um mês sim, um mês não, dá 6 taxinhas por ano, evidentemente vai dar 8 anos e 4 meses. Agora, por que ele coloca então 10 pessoas? Porque você não sabe quem vai morrer. Você não sabe quem é que vai usar primeiro. Então pode ser que, às vezes, a pessoa... a gente sempre tem a mania de achar que quem vai primeiro é os mais velhos. E o que tem de gente nova embarcando aí. Então, é droga, é acidente, é violência, é uma série de coisas. Então é importante. Agora, não sei se você pode falar, vamos supor, se eu não tenho plano, aí aperta, né? No momento eu tenho que pagar tudo pra fazer o funeral de um ente querido, né? Ou a família fazer o da gente mesmo, nunca se sabe, né? O dia de amanhã. É muito caro? Quanto que fica pra pagar à vista? Porque é bem difícil, né? Olha, o preço... Não sei se você tem o preço em média pra passar pra gente. Nós temos um funeral padrão, que é o funeral que é feito através do plano de assistência familiar. Ele é padrão. O que eu falo de padrão? É uma urna 7.0. Você já vai falar de valor? Vou. Então, espera um pouquinho. Vamos atender o telefone e você já fala já de valor. Alô, boa noite. Eu já estou interessada nos valores. Eu vou assustar, a pessoa tá ligando, né? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem tá falando? Laerson. Como? Laerson. Ô, Laerson, tudo bem com você? Qual é o seu bairro? É aqui do Jardim Astúria. Astúrias? Pois não, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Boa noite pra vocês aí, Neto, Ismael, Mônica. Boa noite. Eu queria perguntar assim pra ele aí, no qual você coloca 10 dependentes. E quando a pessoa morre, você pode colocar outra pessoa ou não? Laércio, né? Isso. Laércio, boa noite. Um prazer estar falando contigo. Olha, pode sim. Você pode substituir por outra pessoa. Ou seja, o plano ele não tem fim. Enquanto tiver uma pessoa viva da sua família, você sempre vai poder estar podendo substituir essa pessoa colocando outras pessoas. Essa substituição que eu disse, ela pode ser feita em vida ou quando falece alguém ir lá. E outra coisa importante também, aproveitando aí um gancho da sua pergunta, é quando falece o titular. Esse plano também, ele não só pode, como ele deve ser passado para o nome de um dependente, Laércio. Tá certo, obrigado, viu, Laércio? Você também pode tirar alguma dúvida, pode ligar, viu? 2534-123
4, vamos falar então de valores. A Mônica quer saber se ela Valores. pode quitar de uma vez, né? O que fica mais. Ou se eu já posso começar em 8 anos e 4 meses? 4 meses. 8 Mas anos tem e muita 4 gente que meses, quita. já tô com meu funeral quita, né? pago. Tem muita gente que quita. É. Tem bastante gente que quita. Eu que pretendo viver 100 anos, 8 anos, agora já tá tudo certo, já. Exatamente. Não dou trabalho mais pra ninguém, né, Ismael? Existe duas situações. Tem aquela pessoa que ele quer quitar logo, ele não gosta de ficar pagando prestação, e tem aqueles que já pagou 50, não usou e ficou integralizado. Certo. Ok? Que eu aconselho, se ele tiver condições de continuar pagando, que continue pagando. Não fique integralizado, porque não é um só da família que vai morrer. Ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai morrer. Já dizia Platão, é a única certeza que nós temos na vida, de que a morte é inevitável. Né? Então, vai morrer de qualquer maneira. Então, continua pagando. Respondendo sua pergunta, Mônica, R$ 4.100. Esse é o preço de um funeral padrão. R$ 4.100. O que é o funeral padrão? É uma urna 7.1, que é a urna sextavada, serigrafada, com visor no sobretampo, com varões nas laterais e 3 bocas de leão de cada lado. É urna para defunto nenhum botar defeito. Entendeu? Pelo menos até hoje ninguém reclamou. Ah, eu fiquei imaginando agora. Tem telefone, um momentinho só. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem tá falando? Ô Neto, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Ô Mônica também? Olá, boa noite. O Ismael também? Tudo bem? Boa noite, prazer em Queria falar contigo. saber, Pois não. quando o titular morre, quem que fica no lugar dele? Olha, o plano, ele preconiza o seguinte, deve assumir o lugar pela ordem ascendente ou descendente. Pela ordem ascendente, se está no nome do filho, assume o pai. Pela ordem descendente, se falecer o pai, assume o filho. Mas esta ordem não é obrigatoriamente, ela não é rígida, não precisa ser seguida. Qualquer pessoa da família que se disponibilize a assumir a continuidade dos pagamentos, pode transferir para o nome dessa pessoa. Perfeito. Agora quem está em casa que quer se associar, como é que tem que fazer, Ismael? Liga para mim, Só ligar para você. fala comigo. Liga pro Ismael. 0800 773 9190. Tem eu lá para atender, tem o Renato, tem o Flávio, tem um monte de gente. O que não falta lá é gente para atender. Atender. Na falta nossa, o Zoca atende O Zoca atende também, né? E ó, eu vou falar aqui para quem está assistindo o programa Piracicaba agora, pega a bolsa para nós ali, Mônica, Tá por aqui a favor. bolsa. Para quem está assistindo o programa Piracicaba agora e fizer o plano, tá bom? Vai ganhar do Zoca essa bolsa aqui, ó. Ó que maravilha, ó. Pode mostrar, Para Fabiola. levar para praia, né? Para o piquenique, Isso. para o clube. Quem fizer, então, vai estar ganhando, quem fizer o plano, tá bom? Lá, a Bill vai estar ganhando essa bolsa maravilhosa para aproveitar também, né? O que você falou do clube, mas tem as casas lá na praia. Tem um monte que a de Bill coisa. também já tem o tem né? vários Quem fez o plano já benefícios. tem direito aí com desconto. Sim, hoje nós falamos de serviço funerário, mas a pessoa que faz o plano, ele tem médico com desconto, dentista, laboratório, farmácia, ótica, colônia de férias, academia de ginástica, cursos profissionalizantes, faculdade, Olha que maravilha. descontos. Quer dizer, tem uma série de coisas, um mundaréu de benefícios. De benefícios. É múltiplas vantagens. Semana que vem você está de volta aqui para a gente conversar sobre isso. A Pode gente ser? fala sobre esses benefícios aí. Sério. Vai, Ok? mais uma vez, muito obrigado. Um abraço Eu pro que Zoca, agradeço, viu? muito obrigado. Obrigada, Obrigado, Ismael. Mônica, mais uma Obrigada. vez. E ó, esse aqui foi o Zoca que já mandou pra mim, Sim, viu? só lembrando aí, para quem já é associado, Neto, que em caso de falecimento, o que ele tem que ligar? 3422 4502. 3422. Esse é o plantão 24 horas. 3422 4502. Perfeito. Esse é o telefone de plantão do serviço funerário. Agora, para fazer o plano, é só ligar no 0800 773 9190 ou 3433 1946. Perfeito. Ismael, muito Ok? obrigado, viu?